Boa noite, Hope. Boa noite. Sejam bem-vindos. Você que é a primeira vez que está aqui conosco, seja bem-vindo, minha querida, meu querido. Amém? Deus abençoe a sua presença neste lugar. Você é muito especial para nós. E é um prazer nós podermos conhecer vocês. Quero dar os parabéns às mamães, né? Hoje é o nosso dia. O meu é duplo. Dia das mães e das vós. Eu me considero uma segunda mãe. Não é, vovós? É isso mesmo. Então nós temos dois parabéns para nós. Deus abençoe as mamães que estão aqui presentes, as mamães que estão em casa. Que o Senhor nos abençoe, né? Até 1000 gerações. Que os nossos filhos sejam abençoados. Que os nossos netos sejam abençoados. Amém? E assim por diante. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa família, a nossa casa, sobre a nossa vida. Amém? E como o pastor Heber disse, o nosso tema desse mês é frutos da fé. E o meu tema é tempo para crescer. E eu queria ler com vocês em 1 Coríntios 3, no versículo 6 e 7, que diz assim: Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Amém? Nesse início, né, de capítulo, Paulo, ele adverte os membros daquela igreja sobre ainda possuírem um espírito infantil. E o que é ser um espírito infantil? Ainda ser criança, espiritualmente falando. Inclusive, entre eles, havia também uma competição de grupos dentro da igreja. A famosa panelinha. Alguém já ouviu falar? Não, lógico que não. Fala que não. Alguém já ouviu falar? Não. Ele recebeu uma notícia muito triste. Que naquela igreja, naquele local, eles precisavam de muita ajuda. Porque estavam acontecendo muitos problemas e estavam dividindo aquela igreja. Para um pastor receber uma notícia dessa é muito triste. E para eles também não foi diferente. E naquela época estava acontecendo favoritismo. E o que acontecia? Uns diziam que era de Paulo, outros diziam ser que eram de Apolo. E aí acontecia então as birras, né? as briguinhas. Só, queridos, que eles deviam pensar, eles deviam ter no coração deles, que eles deviam dizer que eles são, né, que naquela época eles deveriam ser exclusivamente de Cristo. E não ficarem tomando partido entre Paulo e entre Apolo. Então o apóstolo Paulo fez questão de ensinar que independentemente de quem semeasse ou de quem regasse, somente de Deus viria o crescimento. Então ele fez questão de estar passando essa mensagem para a igreja. Nós devemos respeitar os pastores e os nossos líderes, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas nós não devemos adorá-los. Nós só devemos adorar a Deus, e não a líderes, e não a pastores. E a igreja de Corinto, ela foi iniciada, ela foi plantada por Paulo. E logo após, então, Apolo veio para regar, para continuar aquela plantação, vamos colocar assim, né? Se Paulo veio plantar a palavra de Deus, Apolo veio para regar. Então ele estava dando continuidade ao que o Paulo tinha começado a fazer. Porém, queridos, eles eram servos de Deus, não mais que isso.
Apolo e Paulo eram servos de Deus. Eles estavam ali a serviço de Deus. Estamos caminhando, queridos, rumo ao crescimento e ao amadurecimento espiritual. Todos nós, desde as crianças até o mais velho, nós estamos caminhando ao crescimento. Nós temos um objetivo. Qual é o seu objetivo? Ir para o céu, ok? Ok? Sim, nós estamos caminhando para isso, para estarmos um dia diante de Deus, estarmos um dia ali podendo estar contemplando a glória do Senhor. E esse crescimento, ele sempre terá um propósito de Deus na nossa vida. Ou seja, unicamente, exclusivamente para você ou coletivamente para a igreja. Então, todo crescimento tem um propósito de Deus. E o crescimento, queridos, ele leva um tempo. As crianças crescem do dia para a noite, a gente costuma dizer isso, né? Nossa, como cresceu do dia para a noite! Mas a mãe e o pai que estão ali educando, criando, alimentando, eles estão vendo dia após dia o crescimento daquela criança. Então, o nosso crescimento espiritual, ele não acontece do dia para a noite. Não existe um botão mágico que nós podemos tocar nele, ou, né, não vou falar o nome do filme, mas aquele que tinha um controle remoto, e adiantar os nossos dias. Isso não acontecerá. Não está em nossas mãos. Nós não temos esse poder. O nosso crescimento, queridos, ele exige esforço da nossa parte. Ele exige renúncia da nossa parte. Se não houver isso, não há crescimento. Nós podemos plantar a melhor semente. Nós podemos usar o melhor adubo para essa semente. Nós podemos limpar a terra da melhor forma que nós pudermos fazer, até criar calo nas mãos. Mas somente Deus dará o crescimento essencial àquela semente. Ao lado da nossa chácara, nós temos um terreno ali vazio que faz parte da área verde do condomínio. E lá nós temos alguns, para ser mais exata, 4 pés de abacates. E ali, queridos, ninguém poda, ninguém corta os galhos que estão caindo, ninguém rega, ninguém coloca adubo, e nasce abacates maravilhosos naquele lugar. Vocês são provas e conhecem o fruto daquelas árvores. E quem dá o crescimento a esses abacates, esses abacateiros? Deus. Nem quem cuida do condomínio vai lá para regar eles. Só a chuva, o sol, a terra e Deus, que dá o crescimento necessário para eles. Quando Deus criou a vida, queridos, homem, animais, plantas, Ele estabeleceu o processo do crescimento, do amadurecimento, do envelhecimento para cada ser vivo. Nós nascemos, nós crescemos, nos tornamos adolescentes, jovens, adultos, anciãos, e depois nós partimos. Isso é a vida, né? E a nossa vida espiritual, queridos, não é diferente. E eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, alguns pontos para a nossa vida espiritual crescer e não ficar minguada, e não deixar de crescer. A mesma necessidade que nós temos de crescer como pessoa, né? Nós temos que ser melhor a cada dia. Então, a mesma necessidade que nós temos de crescer como pessoa, como a nossa área profissional, o nosso financeiro. Quem que não quer crescer financeiramente? Todos nós queremos, não é verdade? E o nosso espírito também tem essa necessidade de crescimento. Deus deixou uma semente maravilhosa para nós, para o nosso crescimento.
que é a sua palavra. E nós crescemos, tanto no interior como no exterior. Uma vez, nós fomos numa floricultura, era época assim também, Dia das Mães. E nós fomos lá para comprar flores para minha avó, que já era de idade, e ela amava plantas. Nós chegamos lá na floricultura, não sei se meus filhos vão lembrar, nós estávamos todos juntos. Nós entramos e começamos a olhar as plantas. A dona da floricultura falou assim: vocês são cristãos, né? Aí nós falamos que sim, nós somos cristãos. Então, esse crescimento, ele não é só interior. As pessoas começam a enxergar a gente de uma maneira diferente. Então, além do crescimento interior, ela é exterior. As pessoas reconhecem em nós Cristo. Então, isso é algo maravilhoso. E crescer, queridos, é inevitável. Todos nós iremos crescer, de uma maneira ou outra, e assim, o natural do ser humano. E se você não crescer, espiritualmente falando, você também não vai amadurecer. Você somente vai envelhecer. Então, vamos parar para pensar, não é melhor a gente envelhecer crescendo em todas as áreas da nossa vida? Eu acredito que sim, não é? É melhor a gente crescer em todas as nossas áreas, não só envelhecer. Então nós precisamos adquirir experiências, coisas novas. Hoje é um dia especial para nós, sim ou não? Dia das Mães, onde nós podemos presentear as mães, dizer a ela o quanto nós amamos, fazer carinho, pedir perdão, por que não? E quando a mulher tem a confirmação de que está grávida, desperta muitas emoções intensas nos futuros pais. Quem é pai, né? Nós temos um casal lá em cima que tem um bebezinho novinho. Tenho certeza que eles passaram por este momento, por essas emoções intensas, quando soube que estavam grávidos. A mãe, queridos, traz uma grande expectativa nessa gravidez, em torno dessa nova vida que está sendo gerada, formada, crescendo em seu útero. E a cada fase da gravidez apresenta algo novo. Características particulares que tornam essa expectativa única. Não é igual às gestações. Quem tem mais de um filho sabe o que eu estou falando. Cada gestação é diferente, cada gravidez, o momento do parto, tudo é diferente. Até nós, o nosso corpo, a forma de nós gerarmos, tudo é diferente. Não é nada igual, é uma expectativa única. E a cada semana, queridos, o corpo da mulher sofre alterações, que nos indica o crescimento daquele bebezinho que está sendo gerado. E durante esses 9 meses, para umas, porque outras, né, tem um processo menor, acaba ganhando neném antes, né, dos 9 meses, houve um processo, desde o momento da fecundação até o nascimento dessa criança. Houve um processo no corpo dessa mulher. E só as mulheres que são mães entendem o que eu estou falando neste momento. As que ainda não têm um bebezinho, vai entender que um dia você também será mãe. E essa mãe passou por várias mudanças, principalmente hormonais. Mudanças no corpo, a gente incha, a gente engorda. Essa mãe precisou fazer pré-natal, tomar suas vitaminas, fazer ultrassons, idas periódicas ao seu médico, exames de rotina, para controlar a saúde da mãe e do bebê. Até que o grande dia chega, o nascimento do seu filho. Mas, com tudo isso que nós passamos, nesse momento do nascimento do nosso filho, a gente esquece. A gente esquece as dores, a gente esquece as injeções que nós tomamos, a gente esquece o sofrimento que nós tivemos na hora do parto. Eu tive 3 partos normais.
Cada um foi diferente do outro. Então, neste momento, nós esquecemos tudo isso. Ficou para trás. Por quê? Porque com o nascimento, quando ele chega o amor incondicional. Nós aprendemos o amor incondicional. Essa criança traz uma alegria que contagia a todos da família. E com ele, com esse nascimento, nós aprendemos a gratidão. Sabemos que só Deus pode fazer esse grande milagre em nossas vidas. E Deus é tão bom, tão perfeito, que Ele pode dar vida a uma pessoa. Ele pode formar ossos, veias, peles, órgãos, o sangue, né? Órgãos que bombeiam o coração, órgãos tão perfeitos e essenciais para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento. Então, é algo maravilhoso, é algo surreal. É um milagre de Deus tremendo na vida da mulher. E eu separei 3 pontos para nós aprendermos um pouquinho sobre o crescimento espiritual. E o primeiro ponto é: cresce servindo. Em João 12, 26, diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Paulo e Apolo, eles estavam servindo a Deus, servindo a igreja de Corinto, servindo aos irmãos daquela igreja. E Paulo, ele dizia que quando estamos servindo ao próximo, estamos a serviço de Deus. Então é um privilégio para nós servirmos as pessoas, porque nós não estamos só servindo a essas pessoas, e sim servindo a Deus. Temos visto o sofrimento, né, das pessoas lá do Rio Grande do Sul. E nós precisamos olhar, queridos, para essa situação com empatia, olhar com compaixão para essas vidas. Eles estão sofrendo muito, muito. As chuvas acabaram com bairros inteiros, vidas foram ceifadas. Eles não têm mais nada. Então, nós precisamos olhar com amor, com carinho. E eu nem preciso dizer mais, né, porque nós estamos vendo a todo momento na televisão. E qual é a nossa parte como cristãos? Como nós podemos ajudar ao próximo? É o que nós estamos fazendo. Nós podemos ajudar com Pix, nós podemos ajudar com alimento, nós podemos ajudar com roupas e por aí afora. A minha filha, a Roberta, quem está no grupo do Hope Voluntários, acredito que deve ter lido o texto, e falou profundamente comigo aquele texto que ela colocou para nós ali naquele momento. E veio de encontro, eu até mandei a foto para ela, falei, nossa filha, eu estou montando a mensagem justamente nesse trecho que fala sobre esse assunto. E mandei para ela a foto. E aí eu vi realmente Deus ali falando comigo e me dando a confirmação daquilo que eu estava estudando, que diz assim: a vida não é sobre mim. A vida não é sobre mim, mas sobre Deus e as pessoas. Servir é isso. Não, você não é mais, não, a vida não é mais sua, não pertence mais a você. Ela pertence a Deus e às pessoas. Isso é servir. Servir é fazer algo por ou para alguém. É se colocar no lugar dessa pessoa. Servir é o ato de cuidar, de zelar, de proteger, de suprir e de amar. Somos chamados para servir a Deus, aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Quem é o meu próximo? A minha esposa é minha próxima? É. Meu marido é meu próximo? É. Meus filhos são meu próximo? É. Aquelas pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul são meus próximos? São. E quem serve está sempre procurando ajudar as pessoas, deixando o seu egoísmo, o seu ego de lado. Vocês sabiam, queridos, que
quando nós servimos uns aos outros. Olha que coisa mais linda isso. Quando nós servimos uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. Isso é profundo. Quando eu ajudo meu irmão, ou meu irmão me ajuda, a igreja de Cristo, que somos nós, ela se fortalece e ela cresce. Jesus sempre será o nosso maior exemplo de vida. Por quê? Porque ele, sendo Deus, ele veio para a terra servir e não para ser servido. A ordem não é mandar nos outros, e sim servir aos outros. Essa é uma grande lição que Jesus nos deixou. E o segundo ponto que eu quero trazer para nós é cresce na humildade. Tiago 4, 6, eu quero ler só a parte B do versículo. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Aí eu fui no dicionário procurar sobre o que é uma pessoa soberba. E quer dizer isso: arrogante, orgulhosa, pretensiosa, que acha numa posição elevada das outras pessoas. Essa pessoa é uma pessoa soberba. Ou seja, Deus não usa os soberbos. Ele usa os humildes. Ele não tem prazer na vida dessas pessoas orgulhosas. Por outro lado, os humildes, eles recebem a graça de Deus. Então, tudo contribui para o nosso bem. Não é verdade? Quando nós somos humildes, nós recebemos a graça de Deus. E pessoas soberbas, queridos, elas não crescem. Elas não produzem frutos. Já pessoas humildes, elas crescem e produzem frutos. E elas também, as pessoas, a humildade, né, é uma qualidade admirada por todos. Você já admirou uma pessoa humilde? Mesmo que ela tenha muito dinheiro, mora numa casa maravilhosa, tem um carro lindo, maravilhoso, mas é uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde não é se vestir com humildade, tipo um chinelinho, né? Uma roupinha mais simples, uma camisetinha furada. Ser humilde não é isso. Ser humilde é uma pessoa reconhecer que a pessoa que está ao lado dela, ela é superior a ela, por mais que ela tenha tudo na vida. Paulo e Apolo eram homens humildes. Eles se respeitavam, se consideravam as pessoas, respeitavam as pessoas. E Paulo, queridos, ele conhecia muito bem o outro lado, o lado da soberba, o lado do orgulho, o lado da maldade, da vaidade, do poder. E quando ele conheceu a Cristo, ele recebeu um coração humilde. Paulo, nesse momento, ele cresceu espiritualmente. O orgulho, queridos, ele nos afasta de Deus. Porém, a humildade nos aproxima de Deus. Você pode ver que uma pessoa humilde, ela sempre fala assim: ai, mas eu tenho tal coisa, mas foi Deus quem me deu. Consegui fazer a faculdade, mas foi o Senhor quem abriu as portas do emprego, foi o Senhor quem abençoou. A pessoa humilde é assim. A pessoa soberba fala: não, eu estudei e eu consegui arrumar o emprego que eu queria. Então é tudo eu. Eu fiz, eu vi, eu aconteço. Agora, já a pessoa humilde, não. Deus fez. Ele me deu. Então, há uma diferença. Ser humilde nos leva a reconhecermos que somos pecadores. Que não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores. Você não é melhor do que a pessoa que está ao seu lado. Você não é melhor do que a pessoa que está atrás de você. A pessoa humilde, ela reconhece que todos nós temos valores. Todos nós somos valorosos para Deus. A Bíblia diz,
para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Mas uma pessoa soberba, ela não enxerga dessa maneira. Ela não consegue ver isso. Paulo e Apolo, eles compreendiam perfeitamente o valor da humildade. E esses homens não eram analfabetos. Eles podiam dizer, né? Ah, mas ele não sabia ler, não sabiam escrever, uma pessoa humilde. Não. Paulo e Apolo, eles não eram analfabetos. Pelo contrário, eles eram pessoas cultas, estudaram nas melhores escolas, eram mestres na palavra, tinham um vasto conhecimento e eram exemplos de cristãos. E com todo esse currículo na mão, queridos, eram pessoas humildes, que exalavam a essência de Cristo. Cristo foi uma pessoa humilde, muito humilde. E eles tinham Cristo como um exemplo. E nós também podemos ter Cristo como nosso exemplo de humildade. Terceiro ponto, cresce dando frutos. O nosso crescimento espiritual. Nós crescemos dando fruto. O que vocês fizeram hoje em trazer as suas ofertas, os seus dízimos, as suas ofertas que estão ali fora separadas, isso é fruto do seu trabalho, é fruto da sua fé. E você está crescendo. Em João 15, 1-2 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Em outras Bíblias está escrito agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que produza mais frutos. Os frutos da árvore, queridos, são o produto do bom crescimento dessa planta. Se nós estamos crescendo bem, nós daremos frutos bons. Não é verdade? Quando a igreja se colocar numa posição de ajudar alguém que está passando por necessidade, a igreja vai receber aquele pedido e nós vamos trabalhar em favor daquele trabalho. Esse é o fruto da igreja. Nós estamos demonstrando o fruto da igreja. E a vida de Paulo e Apolo eram vidas frutíferas. E nós, da mesma forma, podemos também mostrar que as nossas vidas, elas são frutíferas. E nós já estamos mostrando que a nossa vida tem dado fruto neste lugar. Eu não sei se vocês já repararam, mas a igreja, a Hope, tem um coração muito generoso. Quando nós colocamos um desafio, né, Heber, para que a igreja abrace a causa, nós temos visto isso acontecer. Então, nós estamos crescendo juntos, estamos nos fortalecendo como igreja. As pessoas que iam até eles, queridos, eles encontravam os frutos do Espírito. E para quem não sabe o que são os frutos do Espírito, eu vou dizer a vocês, é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Aí eu quero trazer uma pergunta para nós. E nós? Quando as pessoas vierem até nós, o que elas encontrarão? Frutos do Espírito ou frutos da carne? Porque, por outro lado, queridos, uma vida de pecado, uma vida sem Cristo, ela também produz frutos. Só que os frutos serão ruins. Não serão frutos bons. Frutos que vão nos trazer dores, que vão nos fazer chorar, que vão nos causar tristezas, que vão nos envergonhar muitas das vezes. Sentimentos de derrota também poderão aparecer nesses frutos carnais. A pessoa que não se dedica ao seu crescimento em Cristo, ela não colherá muitos frutos. Então, nós que temos o Senhor,
Você que ainda não conhece a Cristo, você está tendo a oportunidade de conhecer os dois lados, os frutos bons e os frutos ruins. Escolha os frutos bons, porque Ele vai te trazer paz, vai te trazer alegria, vai te trazer muitas conquistas. Ah, mas então a gente não vai ter nenhum tipo de luta? Não vou sofrer mais, não vou chorar mais, não vou passar por desemprego, né? Não, você vai. Não posso prometer isso para vocês. Vocês vão passar, sim, por dificuldade, vão passar por lutas, por choros, por perdas, mas há uma grande diferença em você passar tudo isso sem Cristo e você passar por tudo isso com Cristo. O Senhor nos fortalece, nos ajuda, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, as provas que nós passamos, elas se tornam um pouco mais fáceis de suportar as dores, porque o Senhor está ali conosco. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, é nos momentos bons e nos momentos ruins. E eu quero estar encerrando dizendo que Paulo e Apolo, eles cresceram, serviram, foram humildes e deram bons frutos. E nós também podemos crescer. Nós também podemos servir, sermos humildes, darmos bons frutos, porque nós estamos numa evolução, queridos, constante. Todos os dias nós estamos evoluindo. Todos os dias nós estamos crescendo. Acontece algo novo todos os dias na sua vida? Sejam bons, sejam ruins, é para o seu crescimento. As lutas que nós passamos não é para a nossa derrota, é para o nosso crescimento. Elas vão nos fortalecer. Estamos nessa então, evolução constante, né, de aprendizado. E devemos crescer sempre. Não estacione, cresça. Procure estudar, procure fazer algo que você goste. Procure servir, ajudar mais as pessoas. Você vai estar crescendo. E assim, não é crescer da noite para o dia. Nós vamos estar subindo uma escada. Cada dia nós vamos crescer um pouquinho. Até que nós chegamos, então, à imagem de Cristo. Como eu disse, é o nosso exemplo de vida, né? É o nosso exemplo maior, para que nós possamos tirar lições, belas lições da vida de Cristo. Assim como eu disse, Ele era Deus. Ele deixou o seu lugar para descer na terra. E Ele se fez servo por nós, para nos perdoar, para nos ajudar, para nos salvar. Então, Ele serviu as pessoas. E Ele se preocupava muito em servir com alegria. Não era de qualquer jeito. Era um servir prazeroso para Ele. Não era nada que fosse pesado para Ele estar ali servindo as pessoas. Ele fazia aquilo com amor, com gratidão a Deus, fazia com esperança de que vidas pudessem ser mudadas com as suas lições. Então, Ele sempre serviu com alegria. E assim deve ser nós. Servirmos com alegria, servirmos com prazer. E eu quero terminar lendo uma frase de John Wesley. Eu sempre gosto de terminar, né, com uma frase ou um versículo, porque eu acho que, tipo, assina, sabe, embaixo, fecha, né, com uma chave de ouro, e inculca na nossa mente, no nosso coração, né? E eu quero, então, estar lendo com vocês, para vocês, essa frase de John Wesley. Ele diz assim: aqueles que dizem ter a certeza da obra do Espírito devem também mostrar os frutos do Espírito em suas vidas. Então, queridos, é tempo de crescer.
Todos os dias nós temos essa oportunidade de crescermos um pouquinho mais. Amém? Eu quero orar por vocês, abençoar a sua vida. Quero dizer a vocês que nunca é tarde para aprendermos, não é? Eu acho que todos nós já ouvimos essa frase, ou da mãe ou da avó. E tudo que você aprender, ninguém vai roubar de você. Outra frase de mãe, de vó também, né? E esse é um tempo para nós aprendermos. Esse é um tempo que Deus dedicou a nós para nos ensinarmos. E é muito bom quando nós somos humildes e nós ouvimos Deus falar conosco e amanhã nós começarmos a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E esse fruto, queridos, que você vai gerar em seu coração neste momento, ele vai crescer e vai dar mais frutos ainda. E esse fruto, essa semente, ela vai ser compartilhada por outras pessoas. E essas pessoas vão ver os seus frutos e vão querer dar frutos como você. Quem quer dar frutos ruins? Quem quer ser exemplo de uma árvore que dá frutos ruins? Ninguém quer ser, né? Mas aquela árvore que dá bons frutos, eu quero parecer. Eu quero ser igual. Então nós vamos orar para que o Senhor abençoe a nossa raiz, para que verdadeiramente nós estejamos enraizados em Cristo, para que nós possamos dar bons frutos, e que esses frutos permaneçam, e que as pessoas possam ver em nós algo diferente, e que queiram também dar esses mesmos frutos. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração neste momento, como um ato de humildade diante de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo. Queremos, ó Deus, dizer a ti, ó Pai, o quanto tu és bem-vindo em nossa vida, para que nós possamos nos tornar árvores frondosas, árvores frutíferas, pois esse é o tempo, ó Pai. Esse é o tempo em que o Senhor escolheu, para que nós pudéssemos dar frutos, e que esses frutos permaneçam, que as pessoas possam ver em nós algo de bom, algo novo. Senhor, usa, Pai, as nossas vidas, que as sementes de Cristo estejam plantadas em nosso coração, na nossa mente. Tira, Senhor, de nós todo o espírito de soberba, e que nós possamos, ó Deus, ser humildes para reconhecer que só Deus dá o crescimento necessário a esta árvore. Senhor, eu quero abençoar a vida, Senhor, dos meus irmãos que estão aqui neste momento. Que o Senhor possa, ó Pai, abençoá-los grandemente, ó Deus. Que eles sejam árvores que deem muitos e bons frutos aonde quer que eles estejam. Sejam na família, sejam no seu emprego, sejam na escola, na faculdade. Que sejam servos, exemplos, e que a essência de Cristo venha estar sobre nós todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.